dias de hoje, vemos cristãos que amam o céu, mas esquecem o endereço onde vivem. Sabemos que não fomos chamados apenas para encher templos, mas para transformar territórios. É por isso que no painel de hoje veremos sobre o amor à sua cidade. Como ser igreja fora das quatro paredes, desenvolvendo as mais diversas chaves para reconhecer o que tem impedido o corpo de Cristo de ser sal e luz onde mais importa. Recebam com muita alegria o pastor Carlito Paes, pastor sênior da Igreja da Cidade e fundador da Rede Inspire, juntamente com a pastora Leila Paes, pastora líder da Igreja da Cidade e diretora do Alto de Páscoa, e pastor Marcos Madaleno, gestor global da Rede Inspire e diretor-geral do IC College. Essa é minha igreja, uma igreja bíblica, viva, saudável, relacional, humana e espiritual. Uma comunidade que cresce, transforma e reparte o amor de Deus dia após dia, sem parar, com todas as pessoas. Uma igreja família que busca a realidade do céu para repartir na terra, que procura ser profética, apostólica e pastoral todos os dias. Cumprindo o grande mandamento de Jesus: amar, a grande compaixão, sentir a dor do outro. E a grande comissão de Jesus: ir e levar o evangelho a todos. Uma igreja grande e forte, como um farol, que brilha longe e possui uma base local sólida, sendo uma luz da cidade para as nações. Uma grande igreja que ama a Deus, cuida das pessoas, serve por meio dos múltiplos ministérios, pastoreia e discipula uns aos outros por meio dos grupos de pastoreio nos lares. Foi aqui que eu aprendi a viver o discipulado de uma rede de cuidado saudável, com verdade e amor, onde cada um celebra a sua restauração em Jesus, um dia de cada vez. Aqui, passei a ler mais a Bíblia, ler devocionais bíblicos e a cada dia ser desafiado a viver como Jesus. Somos uma igreja profética que anseia pelo mover sobrenatural de Deus. Uma comunidade pastoral que cuida com amor e intencionalidade. E apostólica que rompe barreiras e nos lança com ousadia a missão de transformar realidades. A minha igreja vai muito além das quatro paredes. Somos uma igreja no online, próxima daqueles que, por diferentes motivos, não podem estar fisicamente presentes, mas permanecem conectados, cuidados, discipulados e alcançados pelo mesmo amor e pela mesma verdade. Eu faço parte de uma igreja família que carrega um senso profundo de responsabilidade e mudança social. Somos agentes de resgate, reconciliação, educação, integração e transformação, servindo a todos e sendo instrumento de cura e alegria. Nessa casa, cada geração é valorizada, capacitada e inspirada a servir com seus dons e ministérios. Da infância aos diamantes, com atenção intencional às famílias com necessidades especiais. Cada um encontra a oportunidade de viver seu chamado. Foi aqui que descobri que a igreja não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida para servir e amar o próximo, assim como Jesus. Porque o nosso fundamento não está na perfeição humana, mas no processo de ver Cristo formado em cada um de nós. Onde juntos celebramos todos os dias cada pessoa comum chegar, ser batizada e se tornar um discípulo extraordinário de Jesus. Aqui vejo filhos e filhas como flechas, sendo enviados aos seus destinos proféticos, e a cada dia novas igrejas sendo plantadas. Porque o avivamento não acontece quando o fogo cai, mas quando ele se espalha pelo mundo. Eu fui encontrado pelo amor de Deus e nesta casa vivi essa transformação. A igreja da cidade é muito mais do que um lugar para frequentar. Aqui encontrei uma família para pertencer. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Que bom, que bom. Recebeu a barrinha aí? Ainda não? Eu pensei que vocês tinham recebido. Então, quem sabe ainda vai vir, né? Então, nós temos feito essa dinâmica aqui desses painéis, primeiro para levar você mais conteúdo, insights, ideias para o seu ministério, mas também para a gente evitar filas na alimentação. Para que a gente vir para uma conferência como essa
e perder um tempão numa fila, né? Vocês gostam da ideia? Assim a gente maximiza, né? Eu pediria o pessoal da recepção para fechar as portas do hall de entrada para cá, para evitar o entra e sai por essas portas. Quem quiser sair, tem que dar a volta, tá bom? Então, pessoal, fecha aí para nós, e aí não fica entra e sai, tá bom? Nós vamos ter esse painel agora, pensando numa igreja para a cidade. E você já viu neste institucional, e eu gostaria de sugerir que a sua igreja tivesse um também. Mas pense bastante ao fazer o texto para a narração. Um vídeo assim já apresenta a igreja. Aí você pode pegar, fazer esse vídeo institucional da sua igreja e passar quando tiver um evento, quando você quiser mostrar o vídeo para uma pessoa que ainda não é da igreja. Pode também colocar no canal do YouTube da sua igreja. E de tempo em tempo você pode fazer uma nova edição, porque a igreja vai se atualizando. Mas é importante não fazer um vídeo aleatório. Pense no texto. Quando você vai fazer um vídeo, a primeira coisa você escreve o roteiro. Não é pensar no roteiro depois. Primeiro, antes de fazer o vídeo, faz o texto. Porque o texto você pode revisar fácil. Então faz o texto, brifa ali, todo mundo que vai interagir dá opinião, termina o texto. Por exemplo, esse foi a primeira vez que a gente fez um vídeo no pessoal. O Danilo, então, fez o vídeo apresentando como se ele estivesse fazendo um vídeo assim, ó, essa é a minha igreja. Algo mais pessoal. E aí, depois de pensar no texto do vídeo, do filme, aí sim vai procurar as imagens que vai compor o vídeo como um todo. Isso vai abençoar muito. No final do ano, sabe o que você pode fazer da sua igreja? Um vídeo recap, mostrando como é que foi aquele ano. Sobre os batismos, sobre as principais ações. Então, tudo que você fizer na sua igreja, de janeiro a novembro, faz, se tem foto, se tem vídeo, coloca no arquivo. Vai colocando no arquivo, vai colocando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até novembro. Quando chegar em dezembro, não fica aquele desespero para procurar as fotos e as imagens, e aí é só compor o texto do vídeo e recolher aquelas fotos e publicar o seu vídeo recap do seu ano. Então, são 2 vídeos que a gente sempre faz aqui na igreja. De tempo em tempo, a cada uns 2 anos, refaz esse vídeo institucional, que a gente usa bastante, e também o vídeo recap, que é todo ano no mês de dezembro. Esse painel de hoje, uma igreja para a cidade, nós vamos ver 3 destaques aqui. O primeiro vai ser com a pastora Leila, que é diretora do nosso Alto de Páscoa, que esse ano completou a sua 22ª edição, um patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. Então, daqui a pouco você vai ver o vídeo da última edição, e ela vai falar aqui sobre como a igreja tem essa visão, que também é para alcançar a cidade para Jesus, e como chegamos até aqui nessas 22 edições. Claro que não começou assim, então você não precisa começar assim, mas comece. Depois vai vir o pastor Marcos, vai vir um vídeo também, e ele vai falar sobre o evangelismo, o projeto Velos, como é que a gente resgata o evangelismo de rua, de impacto profético, nas ruas. Ah, a barrinha está chegando, gente. Também. Para você ficar tranquilo aí e matar a solitária que está dentro de você, enquanto você espera o almoço. E em terceiro, eu vou vir, aí vai vir o vídeo, e nós vamos falar do que está por detrás daquele memorial Cruz do Calvário, ali na beira da Via Dutra. Como que aquilo também contribui para a gente comunicar o Evangelho na nossa cidade. Então, são esses 3 cases, Alto de Páscoa, evangelismo e esse memorial, tudo com o mesmo fim. Uma igreja saudável, voltado para a comunidade, que também quer anunciar Jesus com pescaria de múltiplos anzóis.
E no final eu vou mostrar para vocês a importância da gente ter um ano profético. E vou mostrar um vídeo também. Então, esses 45 minutos que a gente vai ficar juntos aqui, tem esse propósito. Você está com expectativa? Então presta atenção aí e veja esse primeiro vídeo. Eu amei vocês como o Pai me amou. Por isso permaneço no meu amor. Porque não há amor maior do que aquele que dá vida para os seus amigos. Aquele que era a palavra já existia. Ele era Deus e estava com Deus. Jesus, olha meu estado. Olha para essa vida. Eu vi, mas isso pode ficar para trás. A capacidade dele de unir pessoas tão diferentes entre si. O amor dele realmente alcança aquele que está disposto, Marta. O mestre, ele não se importa com o que os outros vão dizer. Ele se importa com o que está dentro de nós. E nos ama mesmo assim. Lázaro! Meu amigo! Lázaro, vem pra fora! Vocês não são escravos. Vocês são meus amigos. Porque um escravo não sabe aquilo que o seu senhor tem em mente. Mas ao contrário, vocês sabem tudo o que eu vi de meu pai. De fato, ele foi ferido pela nossa rebeldia, pelas nossas transgressões. Mas o que mais o machucou foi cada um dos nossos pecados. Quem procura aqui? A Jesus, aquele Nazareno. Sou eu. Crucifique! Crucifique agora! Ele foi moído, ele foi esmagado, recebeu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Jamais vou entender. Eu tenho uma certeza. Faria outra vez. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas por todo lugar, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e em toda parte desta terra. Que privilégio! É um privilégio enorme poder fazer com Deus o Alto de Páscoa. É um negócio muito assim do céu, sabe, um presente de Deus? Ele convidou a gente para fazer isso, já fazem mais de 20 anos, né? Começou com as cantatas de Natal, sabe assim? As cantatas de Natal foram se transformando, Carlito pensou em algo que pudesse alcançar a nossa região para Jesus, porque a nossa região tem símbolos muito católicos, muito fortes por aqui. Então nós queríamos conversar com essa população, nós queríamos falar para elas o que a Bíblia tinha para mostrar para elas. Então devagar, com o passar dos anos, nós fomos crescendo, aprendendo em materializar as páginas da Bíblia na frente das pessoas, para que elas pudessem ver com os olhos delas o amor que Deus tem por elas. O nome Alto de Páscoa foi trazido de um estilo literário, né, bastante comum em outros ambientes. O alto é uma forma de contar uma história, normalmente de cunho religioso. E nós trouxemos isso como uma maneira de ganhar mais um para Jesus. Essa é a nossa ideia, o nosso sonho, o nosso desejo. O que nós fazemos no Alto de Páscoa, todos os esforços, é para ganhar mais uma pessoa para Jesus. E não é
de novo, o Carlito falou aqui, eu estou repetindo para você, não se comece desse tamanho, né? Para crescer, a gente precisa começar pequeno. Então, pega devagar as suas ideias, o seu povo, o que você tem, e permita que isso vá crescendo e tomando corpo até onde o Senhor deseja levar. O que aconteceu? Né? No Alto de Páscoa, a gente não tem profissionais. A gente tem o dentista, o advogado, a caixa, o padeiro, as pessoas da igreja. Elas querem ganhar mais um para Cristo. Elas querem levar as suas famílias para Jesus. Então, eles se unem nesse esforço de realizar o Alto de Páscoa. Investem muito tempo de ensaio, muito esforço na construção do cenário, recursos financeiros, todo mundo oferta. Para quê? Para ganhar mais uma pessoa para Jesus. E então você vê aqui no palco, né, todo mundo, as pessoas da cidade, querendo contar para a cidade o que Jesus fez por elas. E essa doação toda acaba criando aqui dentro uma atmosfera diferente. É muito impressionante ver, quando a gente constrói o cenário, quando a gente começa a apresentar o alto, a atmosfera que o Senhor forma aqui, não é fácil de explicar em palavras, ela é diferente mesmo. E o Senhor tem nos dado muita graça. Então, como eu te falei, as pessoas da cidade, as pessoas da igreja, o pessoal comum, nós, eu e os meus queridos da nossa igreja, todos juntos, no esforço de colocar as páginas da Bíblia na frente das pessoas. A gente prepara, então, todo o roteiro e ensaia todas as músicas para que as páginas da Bíblia se abram na frente das pessoas. Nós temos aqui em cima dessa plataforma cerca de 700 pessoas entrando e saindo, entre coro, atores, contra-regra, o pessoal da técnica, mas ao nosso redor nós temos mais ou menos mais 1.200 voluntários, segurando as cordas na logística para sustentar o que acontece aqui em cima da plataforma. Essa mobilização cria uma sinergia do céu na cidade, que de novo é difícil de explicar em palavras. Porque outra vez, é a cidade se mobilizando para a cidade, para que a cidade veja o que Jesus fez por ela. O que tem acontecido durante os anos é que devagar esse movimento foi transformando a atmosfera. E hoje, na Semana Santa, nós vemos uma cidade assim que para ver, para estar aqui, para acompanhar. E esse ano Deus fez outro milagre, que foi colocar nas televisões regionais, numa sessão da tarde, na Sexta-feira Santa, o Alto de Páscoa. Foi um milagre tão lindo, nós todos ficamos assim de boca aberta, falei, Deus, o Senhor fez isso. Quer dizer, de novo, é a cidade aqui, né, o povo da cidade se mobilizando para transformar a cidade. Esse ano nós mudamos do ingresso online para o ingresso físico de papel. Nós voltamos para o ingresso de papel. Por quê? Porque nós aqui queríamos muito que a nossa cidade conseguisse os ingressos. Porque outro milagre é o fenômeno, né? De como os ingressos acabam rapidamente, que é outra coisa que a gente fica assombrado diante do Senhor. Quando era online, eles acabavam em poucas horas, a gente ficava sem acreditar. Agora, sendo de papel, acabou em 8 horas. É uma coisa que não dá para explicar, é milagre, é milagre, é milagre. Por que o ingresso de papel? Porque a gente queria que a cidade pudesse vir aqui ver de novo o tamanho do amor de Deus por cada um deles. Então nós estamos sempre olhando e procurando quais são as estratégias que podem ajudar a gente a chegar mais perto da nossa cidade através desse
projeto artístico que é o Alto de Páscoa. Uma das coisas é, realmente, vamos tentar trazer o ingresso de papel para chegar mais perto das pessoas. De novo, oportunizar que toda a igreja esteja envolvida, porque daí a igreja vai trazer os seus da cidade para assistir. Trabalhar com voluntariado é uma coisa muito preciosa, porque jamais o alto poderia ser feito sem o engajamento dessas 2.000 pessoas. E isso é um milagre também. Devagar, através dos anos, são 20 anos, né? 20 anos. De novo, a gente foi estabelecendo um respeito. A cidade passou a ver o Alto de Páscoa como algo que é importante, significativo e que faz bem a ela. Então a gente ouve muitas pessoas falarem, né, nos Ubers e nos mercados, o alto. Mas olhe, nós ainda temos um desafio. Nós sabemos que em São José dos Campos ainda tem pessoas que não ouviram falar do alto. Nós estamos descobrindo aos poucos, conforme a gente vai trabalhando com as pesquisas de mídia, e apesar do grande alcance, ainda há pessoas na nossa cidade que nós podemos alcançar através dessa ferramenta. A arte é uma ferramenta muito abençoadora porque ela fala sem filtro ao coração. Quando a pessoa escuta uma música, normalmente ela abaixa barreiras, filtros, que ela usaria para uma conversa, por exemplo. Quando você usa música, dança, teatro, normalmente os filtros caem um pouco e a pessoa fica mais, assim, acessível para receber a mensagem. Por isso nós valorizamos tanto a arte, porque ela vai para o coração. Papai é o maior artista de todos, não é? Ele ama as artes, ele ama a música, ele ama o teatro, ele ama a pintura e esse jeito maravilhoso de mostrar para as pessoas vivamente quem é Jesus. Então, quando nós começamos a trabalhar com o Alto de Páscoa, ele era uma cantata, basicamente. Tínhamos o coro e na frente a gente tinha algumas manifestações artísticas para representar o que o coro estava cantando. Muito bom, começamos assim. Aos pouquinhos, nós fomos trabalhando com um coro que atua. Então, o coro passou a não só cantar, mas ele passou a participar das cenas. E cada vez mais nós estamos trabalhando nesse sentido. O coro também é o teatro. E o teatro também é o coro. E a dança também está cantando em muitas cenas. E a dança também está atuando em muitas cenas. Nós começamos a criar um roteiro que organiza todas essas coisas em conjunto. Fomos aprendendo aos poucos como trabalhar com isso. Outra coisa muito preciosa é que aos poucos o Senhor foi trazendo aqui para dentro parceiros técnicos de peso. Pessoas que estão nos ajudando a realizar o que nós ainda não dominamos e não temos. Nós temos, por exemplo, o nosso iluminador. Um precioso, um profissional de extremo gabarito. E ele veio em um ano por cachê, no segundo ano por cachê, e no terceiro ano ele me disse: Leila, eu sou seu voluntário. E a partir desse terceiro ano, ele não só se tornou nosso voluntário, como ele está convidando parceiros que ele conhece no mundo artístico para vir também serem parceiros nossos. Então, pela graça de Deus, hoje, nós sim, temos muitos recursos envolvidos, mas muitos dos nossos parceiros técnicos não cobram o valor total que eles cobrariam em outros eventos. Eles cobram metade do valor ou só o valor de custo, porque o Senhor está movendo o coração de empresas para vir abençoar a cidade. Sabe por quê? Porque essas pessoas chegam aqui no nosso ambiente e eles falam: isso aqui é diferente.
Eu faço show no Brasil inteiro, mas eu não me sinto em lugar nenhum como eu me sinto aqui. Eu não recebo em lugar nenhum que eu recebo aqui. Eu quero participar. E eles saem daqui falando, ano que vem eu volto. Ano que vem eu estou com vocês. Essas pessoas, nós vamos ganhar todas elas para Jesus. Em nome do Senhor. Mas você vê, o Alto de Páscoa, ele vai ganhando espaço e respeito para ganhar mais um para Cristo em todas as esferas. Porque nós vamos nos abrindo para receber essa ajuda, para ter essas pessoas por perto. E são parceiros muito importantes. O nosso iluminador é LPL, gente, parceria. A gente cobre os custos deles. E outras grandes empresas, por exemplo, a empresa de estruturas, que é o Mário Box. Tudo por quê? A graça de Deus tem nos ajudado. Porque nós realmente decidimos que nós vamos entregar ao Senhor os 5 pães e 2 peixes que a gente tem. Porque nós não temos mais do que isso. Nós reconhecemos de todo o nosso coração que somos pequenos, mas Deus é grande. E quando a gente diz sim, quando a gente fala, Senhor, olha, não tenho, mas o que eu tenho está aqui, esse é o meu pequeno lanchinho. Ele multiplica. E nós temos visto pães e peixes alimentando multidões, sim. Nós temos visto mesmo Jesus abrir cestos e mais cestos diante dos nossos olhos. Coisas que não seriam possíveis jamais pelas nossas forças. Mas Jesus está fazendo, através da disposição de fazer com Ele. Então eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para o seu coração. Não olha para o alto como uma coisa impossível. Olha para o que você tem na mão hoje. E põe na terra. Semeia o que você tem hoje. Você tem 5 cantores. 5 cantores na semeadura. É isso. E vamos com eles, com o que dá, com o que tem, do jeito que pode. Fazendo do melhor jeito possível. E deixa crescer. Deixa crescer. Deixa Deus proporcionar a rega e o crescimento. Porque quem faz é Ele. Gente, quem faz é Ele. E eu vou te contar uma coisa. Todos nós, os voluntários do Alto de Páscoa, nós somos os mais transformados. A cada ano, nós somos os mais transformados. Porque quando nós damos, é aí que nós recebemos. Eu descobri essa matemática do céu e ela funciona. Quando você dá, mesmo quando você acha que não tem, o Senhor multiplica sobre a sua vida. Deus abençoe, queridos! Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus. Ver o quanto as pessoas têm sede e sede de Deus, sabe? E eu abordei ali, a gente foi conversando, eu tive uma palavra de conhecimento sobre ansiedade e eu declarei a cura da ansiedade dela em nome de Jesus. Ela se emocionou, chorou muito. Fiz a oração então de confissão de fé com ela. Ela confessou Aleluia, Jesus. amém. Obrigado. Olá! Você recebeu a barrinha, você está bem? Depois de um case inspirador desse do Alto de Páscoa, né? Gente, olha só, vamos falar do Velos. Essa iniciativa, na verdade, é fruto de uma cultura que se estabeleceu na juventude da nossa igreja. E essa cultura também se tornou um dos grandes
motivos que a nossa também juventude da igreja se tornou relevante, pulsante e acabou então vivendo coisas extraordinárias aqui na história da nossa igreja. Nós começamos um acampamento de carnaval, depois a gente começou a entender que a gente precisava ficar na cidade, porque muitas igrejas levam os jovens para o mato para não pecar durante o carnaval. E é lá eles vão receber poder de Deus e tal. Se a sua igreja faz o acampamento de carnaval, não me odeie por causa disso que eu estou falando, mas a gente entendeu que a gente precisava ficar na cidade, orar pela cidade e influenciar a cidade para um novo tempo. A gente começou a fazer as ações de evangelismo e aí orar pela cidade, preparação de jejum. Então depois do primeiro ano, nós fomos convidados para ser um bloco oficial da cidade. E aí então levei para o meu pastor, ele é mais doido que todos nós juntos. E aí então depois de orar ele entendeu que era para a gente ir. A gente foi com uma apresentação do bloco que já era uma mensagem de evangelismo. Quando a gente entrou, intercessores ao redor de todas as arquibancadas, todo mundo se preparou para realmente falar de Jesus de ponta a ponta, a letra, tudo que acontecia, o leque com as pessoas também, que viam o que a gente estava cantando, e isso começava a ministrar. Ministério Recomeço nas arquibancadas, para também coletar os dados de quem estava aceitando Jesus. E ali então, em 50 minutos, foram quase 200 decisões por Jesus, para a glória de Deus. E aí, depois nós recebemos um troféu, que nós fomos o bloco que ficou em primeiro lugar no carnaval da cidade. Ficava na minha sala, e as pessoas entraram. Isso aqui é um torneio de igrejas, não, é o carnaval da cidade, a gente ganhou, está aqui. E aí era meio difícil de explicar, mas enfim, a gente começou a voltar, e depois de 3, 4 anos fazendo isso, o carnaval da nossa cidade foi cancelado em 2013, e até hoje não tem mais carnaval na cidade, para a glória de Deus. E assim, contando muito rapidamente como isso aconteceu, depois de um ciclo de fazer isso, até 2018, nós fizemos por 13 anos, nós entendemos que, primeiro, não tinha mais carnaval na cidade, nós continuamos evangelizando no período do carnaval. Hoje nós evangelizamos não apenas em São José dos Campos, mas todas as nossas igrejas da cidade, com o seu ministério de jovens, com a igreja também fazendo atos de bondade. Nós fazemos ações de evangelismo nos parques, nas praças, nas ruas. Nós intercedemos pela cidade durante todo o período de carnaval. E essas ações então se estenderam para ao longo do ano. Então nós entendemos que a cultura tinha que estabelecer, não era apenas um evento. E aí nasce um movimento, que nós gostaríamos então, Deus tinha dado ao nosso coração essa missão de compartilhar com outras igrejas essa forma de fazer esse evangelismo na cidade, por meio da juventude, equipando a juventude, mobilizando a juventude para essa ação tão importante. E aí então nasce o movimento Velos. E aí por que Velos, tá? Porque Velos do grego significa flecha, e aí, primeiro, idioma grego. Sabe por que o Novo Testamento foi escrito no grego? Não era a linguagem dos discípulos, não era o idioma dos discípulos. É porque era uma mensagem estratégica, era uma forma estratégica de espalhar o evangelho para o mundo, porque o grego era mais falado no Império Romano. Então, o grego é você tornar a mensagem que é imutável numa forma estratégica. A essência não muda, a forma muda. Também, flecha, que também lá em Salmo 127, fala que filhos são como flechas. E nós queremos preparar a juventude não como ornamento, para ficar aqui e mostrar como a nossa igreja é legal, nossos eventos são bonitos, o povo é cheio do Espírito Santo. Nós queremos enviá-los para um propósito. E também a flecha, para alcançar a alvo, ela precisa de velocidade. E o evangelismo é o único propósito com prazo de validade. Então, nós precisamos falar de Jesus agora, porque a gente vai continuar aprendendo com Jesus no céu, isso é discipulado, a gente vai continuar servindo a Deus no céu, a gente vai continuar adorando a Deus no céu, mas a gente não vai evangelizar no céu. A gente só vai evangelizar agora. Então, por isso então, vem esse nome. O Spurgeon fala assim: evangelismo não é apenas falar de Jesus, mas também viver como ele viveu. Não é apenas assim, eu vou fazer, não, é viver como Jesus viveu, compartilhando as boas novas. Também
o Carl Henry, ele fala, né, sobre essa urgência. Evangelho só é uma boa nova, boas notícias, se chegar a tempo. Se chegar depois, não é uma boa notícia, é uma tragédia. E o C.S. Lewis, ele fala: a igreja existe para nada menos que atrair homens a Cristo, torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todos os templos, líderes, missões, sermões e até mesmo o uso da própria Bíblia são simplesmente uma perda de tempo. Deus tornou-se homem para nenhum outro propósito. Então, se eu tenho ajuntamento de pessoas, se eu tenho uma mobilização da juventude, mas eu não estou atraindo pessoas para Jesus e eles não estão se tornando semelhantes a Jesus, eu estou perdendo o meu tempo dentro daquilo que eu faço na igreja. Então é tempo de prepararmos a igreja, a juventude para uma missão. Outra coisa, o Velos ele vai acabar alcançando todas as faixas etárias da igreja, mas a grande mobilização de impacto na cidade acontece com a juventude. E veja aqui como é importante, estratégico que a gente faça isso agora. Tem uma pesquisa da National Association of Evangelicals que vai dizer o seguinte, que 63% das conversões ocorrem entre os 4 e 14 anos e 34% entre 15 e 29. 97% das conversões acontecem abaixo dos 30 anos de idade, tá? Aqui tem um público jovem, tem um público mais velho também. Eu queria saber aqui, quem se converteu abaixo dos 30 anos de idade aqui? Tá? Olha só, é normal você ter pessoas de cabeça branca no batismo da sua igreja? Porque depois dos 30 anos, por exemplo, eu tenho 43 anos, tá? Se você se sentiu ofendido com a parte que eu falei dos mais velhos, eu estou entre os mais velhos desse auditório, tá? Eu tenho 43 anos, eu tenho 3 filhos, eu comecei a liderar jovens há mais de 20 anos atrás, ou seja, muitas coisas da minha vida estão muito bem estabelecidas. Assim é a maior parte das pessoas, elas mudam pouco depois de uma certa fase. E na juventude você pode namorar com qualquer pessoa, morar em qualquer lugar, trabalhar em qualquer lugar, se tornar profissional de várias possibilidades. Então você está muito aberto a conhecer, formar uma visão de mundo e se estabelecer de uma forma diferente. Então você está mais aberto também a receber o Evangelho. E quem é melhor para falar de Jesus para um jovem? Outro jovem. Mas o jovem evangeliza? Então essa é a grande questão. O Velos vem para essa questão. E uma questão sobre o ministério mesmo de juventude da igreja. Olha só, ambiente de experiência decisiva para um chamado. Tem aí uma estatística, tá? E aí você vai ver que quantos decidiram no culto na igreja? 25%. 20% sozinho no secreto. 9% no evento ou no acampamento. E 31% foi em outras experiências. Então, se você fizer só culto, você vai estar despertando 25% do potencial do seu povo. Você precisa ter outras atividades que despertem esse senso de missão. Eu também queria mostrar para você aqui, olha só, o impacto do evangelismo, né? Porque muitas vezes você pensa assim, quantas pessoas vão vir para a igreja depois que a gente fizer ação? Mas vamos pensar mais profundamente. Em você, crescimento pessoal, nas pessoas, salvação, no mundo, promove a volta de Jesus. Você fica mais preparado, mais ativado para viver sua missão. Os principais bloqueios dos jovens no evangelismo: timidez, 36%, 15% não se sente preparado, 31% acha que as pessoas não estão abertas. Então o Velos vem para preparar, não se sentir preparado, achar que as pessoas não estão abertas. Nós queremos fazer o quê? Desconstruir os bloqueios que travam a juventude na fase mais estratégica para ganhar os amigos para Jesus. Esse é um dos propósitos do Velos. E aí então, como que você pode ser parte do Velos, tá? Ter consciência da importância do evangelismo, participar da mentoria que é dada no Velos, participar ativamente da comunidade de líderes do Velos. Nós temos uma comunidade com mais de 300 líderes. Fazer uma edição do Velos em sua juventude da igreja. Fomentar uma cultura contínua de evangelismo e mobilizar e treinar outros líderes. Dá para fazer parte disso, gente? É uma boa causa? É uma excelente causa e é também não é uma sugestão de Jesus,
É uma ordem de Jesus: vão e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então nossa missão é conscientizar, equipar, mobilizar, cultivar e criar comunidade, tá? Eu vou lá para a parte do calendário do Velos. Nós temos o impulso, a mobilização e a consolidação. Como que acontece o impulso? Você tem que fazer uma preparação. Você não pode falar assim: gente, vamos evangelizar domingo que vem. Quem que vai aparecer, gente? Eu lembro quando eu cresci numa igreja de bairro, lá em Goiânia, e aí falou: domingo tem evangelismo. Aí chegava lá, era 2 obreiros de terno e gravata, num sol escaldante, com um folheto de cachoeira escrito Jesus te ama. E a gente ia de porta em porta. Mas a igreja cresceu muito desse jeito no passado. Cresceu ou não cresceu? Mas essa forma é a que está dando certo hoje? Então assim, jovem não gosta às vezes de sair para fazer um evangelismo, mas gosta de conferência. Então a gente cria uma conferência que no meio eles evangelizam. A gente faz algo que vai então aumentar o leque de oportunidades de evangelismo. E a gente prepara, a gente fomenta, a gente ora, a gente jejua, a gente faz um calendário, a gente cria uma equipe, a gente vai fazer então toda uma programação. E imagina-se uma igreja colocar a energia que coloca numa conferência em uma ação de evangelismo. E se a gente não está fazendo isso, a gente está priorizando algumas coisas e desprezando outras. A conferência é uma bênção, você está numa conferência, mas nós precisamos também ativar a membresia, a juventude para o evangelismo. Então antes nós fazemos séries de mensagens, estudos de pequenos grupos, workshops de evangelismo, mobilização de intercessão e jejuns. Durante o Velos, nós pegamos ali 3 dias onde nós vamos fazer intercessão em pontos estratégicos da cidade. Nós vamos fazer atos de bondade nos hospitais, nos bairros carentes. O pessoal vai para os hospitais, quem foi para lá não marcou horário, teve uma dor, correu para o hospital. A gente chega lá com uma barrinha de cereal, com uma água, com uma fruta, e às vezes a pessoa recebe oração e já volta para casa que nem precisa mais de atendimento. Isso acontece muito. Maternidade pública é um lugar muito bom para jovens casais irem lá e dar um kit de maternidade. Muitas outras ações, asilos, orfanatos, a gente pode fazer ações muito relevantes, tá? Também nós fazemos um evento ponte na igreja. Pode ser uma coisa mais elaborada e pode ser uma coisa muito simples. Você faz lá a noite neon e é uma coisa muito simples, que o povo vem de branco e já, ok, vou convidar os meus amigos. Noite, a gente faz o Eleve Tardezinha, que é a tardezinha do pagode e tal, e o pessoal vem. A gente faz culto na rua, e assim então, nós vamos fazendo também evangelismo criativo e sobrenatural, e a gente faz várias oportunidades, cria várias oportunidades de evangelização. E aí então nós temos também uma plataforma que você pode se preparar, você pode ter uma mentoria, você pode receber os materiais, os mesmos que a gente usa, a gente disponibiliza, os cartões, os treinamentos do evangelismo profético, e nós temos vários, nós temos um curso de evangelismo lá dentro, para você ativar a sua juventude. Eu queria colocar um QR Code aqui agora, está aí a plataforma, com várias coisas, está vendo lá, bandeiras, camisetas, cartão palavra de conhecimento, até as fontes que a gente usa está lá, placas de evangelismo, e aqui séries de mensagens que você pode fazer. Essa Jonas foi um sucesso na juventude, o amor está no ar, o que realmente importa, uma força em movimento, que é como se você estivesse dando um treinamento de evangelismo nos seus cultos de jovens, e aí chega no dia da ação, você já está falando sobre isso, já está orando sobre isso, está contando testemunhos sobre isso, tem uma agenda com várias opções, e explode, e é um avivamento na juventude e na cidade para a glória de Deus. Amém? Nós já tivemos oportunidade de treinar mais de 300 líderes, e o Movimento Velos já aconteceu em mais de 100 igrejas, e a sua é a próxima. Eu conto com você para a gente ganhar a nova geração da nossa nação para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. A mensagem cristã mais poderosa das Escrituras é o convite ao arrependimento. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado.
Esse é o poder de Deus para mudar as pessoas e salvar o mundo. Diante desta revelação do Evangelho de Jesus Cristo, Deus trouxe ao coração dos pastores e liderança espiritual da igreja da cidade um grande sonho. Erguer um memorial de fé no campus Colina, da igreja da cidade em São José dos Campos. Assim nasce o Mirante Cruz do Calvário. Inspirado pela visão de uma igreja parceira no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, a Bethany Church. O Mirante Cruz do Calvário é composto por 3 cruzes imponentes, que representam a centralidade da fé cristã. A cruz central tem 34 metros de altura e 52 toneladas de peso. As 2 cruzes laterais menores possuem 28 metros de altura e pesam 36 toneladas cada. Todas as 3 cruzes são feitas de concreto, garantindo solidez, segurança e durabilidade ao monumento. Venha conhecer o Mirante Cruz do Calvário no Campus Colina da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, São Paulo. A entrada é franca. Esperamos por você, por sua família e por seus amigos. Igreja da Cidade. Uma família para pertencer. Amém? Glória a Deus. Dias atrás eu estava aqui numa celebração dos Homens de Honra. Um rapaz me deu um abraço e falou assim: pastor, eu queria te agradecer. Falei assim: por quê? Há um mês atrás eu estava passando em cima da ponte, alcoolizado, depressivo, e eu ia me jogar. Infelizmente, tem acontecido suicídios. E ele falou assim: mas do nada eu vi aquelas cruzes que eu nunca tinha visto, era de noite, elas ficam iluminadas. E ele entendeu que Jesus tinha morrido por ele. Ele saiu de lá, não se jogou na rodovia, veio aqui, entrou e entregou a vida para Jesus. E hoje ele está aqui na igreja. Então, são coisas assim. Passam aqui nessa rodovia 2 milhões de veículos por mês. Isto é, mais de 10 milhões de pessoas. E esse é um vale religioso. Aqui, mais adiante, tem o maior templo mariano do mundo. Tem muitas, na época de romarias. Então, quando colocamos ali aquelas 3 cruzes, nós estamos também dando uma mensagem. E essa mensagem não é nossa, essa mensagem é a mensagem do Evangelho para o mundo todo. Em Lucas 23, 32 a 43, tem a história dela. Pode colocar aqui, enquanto você abre na sua Bíblia o texto, Lucas 23, 32 e 43. Tem várias fotos aqui, pode colocar, do memorial Cruz do Calvário. A gente colocou esse nome porque é um memorial, é em memória de Jesus e desse episódio que está nesse texto de Lucas 23. Pode aqui, então aqui ó, foi a inauguração em dezembro, agora faz 2 anos, né? O Mirante Cruz do Calvário, que é um culto de homens que nós tivemos com quase 3 mil homens. Aí foi no dia da inauguração. Em dezembro fazem agora 2 anos. E acaba que também já entrou hoje nas imagens da cidade, porque é impossível não observá-las, né, de dia e de noite, num lugar tão estratégico. Espero que você não vá embora sem tirar uma foto lá. Agora tem uma obra que está acontecendo ali ao lado, e por isso tem um muro lá, porque a Via Dutra está abrindo a sua marginal. O que vai fazer é que elas vão ficar ainda mais em cima da rodovia. Se elas já estão evidentes agora, fazendo a marginal, elas vão ficar com maior evidência ainda. E a gente também, como ela tem um LED iluminado com cores diferentes, a gente vai trabalhando setembro amarelo, outubro azul, novembro rosa. Não, contrário, né?
Outubro rosa e novembro azul. No Natal a gente coloca 2 verdes e a do meio vermelha. Na Páscoa a gente coloca também um tecido lá. Então a gente vai comunicando também conforme vai mudando a ocasião. Agora na Copa também a gente vai poder colocar as cores do Brasil. E assim por diante você vai fazendo um memorial e comunicando. Mas o mais importante é o que elas significam. E no Brasil é muito comum ter uma cruz. As 3 chamam a atenção por causa desse episódio. Olha aí na sua Bíblia. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam: salva os outros, salve-se a si mesmo. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. E diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Uma tabuleta presa em cima dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso respondeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas esse homem não cometeu pecado algum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vier o seu reino. E Jesus respondeu, vamos dizer juntos: eu lhe asseguro que você hoje estará comigo no paraíso. Amém? Quando a gente vai lá, tem uma caixa de som que você aperta e tem em português, inglês e espanhol esta história. E é interessante que na tradição cristã, este criminoso que se arrependeu, pela tradição, não que a Bíblia diz, nós sabemos o nome dele, é Dimas, que se tornou São Dimas, né? E o outro não. Aqui temos uma aplicação. Quando você nega Jesus, nem a história vai lembrar o seu nome. Não é? Então, ficarão para trás. Nós sabemos o nome de 12 discípulos. E por que nós sabemos, Yuri? Porque eles disseram sim. Jesus chamou outros, mas lembre que ele disse que alguns disseram assim: deixa eu primeiro sepultar os meus pais. Jesus estava sendo mal educado? Não. Jesus estava dizendo que não devemos sepultar pessoas? Não. Ele só está dizendo que o reino é mais importante. Então, nós sabemos o nome de 12 discípulos, porque eles disseram sim. Os outros não sabemos. Sabemos o nome de um criminoso da cruz do Calvário, porque ele disse sim. O outro disse não. Então, com esse memorial, nós estamos pregando para o Vale, para o Brasil que passa aqui, e para todo mundo que vem à colina, que Cristo é o centro. Ele teve a cruz maior. E do lado direito e esquerdo, tem 2 pecadores, como eu e você. A diferença entre eles é que um se arrependeu e o outro não. E você vai escolher o quê? O que você vai escolher? Joaquim, o que você escolheu? Não é? Prazer ver você. Escolheu Jesus. Quem está aqui hoje escolheu Jesus. Onde você estaria se você não tivesse escolhido Jesus? Você é um sobrevivente. Você é um remanescente. Então você não pode ficar com essa mensagem para si. Você deve ao mundo o encontro com Deus. Que a sua igreja possa não evitar esforço e recurso para evangelizar, seja através de um grande espetáculo como o Alto de Páscoa, seja através do evangelismo como Velos, seja através de um memorial como esse ou outros.
ela pode fazer de várias maneiras. Ela só não pode não fazer nada. Pregar o Evangelho é uma ordem. A grande comissão não é a grande sugestão. É o grande comissão, o grande mandamento. Então é uma questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí você pode falar, mas a minha igreja é tão pequena, eu não posso construir um memorial desse. Nós também temos igreja pequena, o memorial tem aqui, não tem outras igrejas. Mas cada igreja pode fazer alguma coisa. Ore a Deus e Deus vai dar a visão e a provisão, amém? A sua igreja pode não fazer um evangelismo para 1000 pessoas, mas pode fazer para 100, para 10. Pode não fazer o alto de Páscoa para 50.000 pessoas, como a pastora Leila falou, mas pode fazer um especial de Páscoa. Pode fazer um espetáculo de Páscoa. O que ela não pode é não fazer nada. Ela pode pegar a série lá na plataforma da Rede Inspire, As Palavras de Maria, pegar os 3 sermões e pregar essa série e evangelizar. Não seja um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. E uma família de Jesus se preocupa com os que ainda não são de Jesus. Amém? E para fechar esse tempo aqui, vamos ver um vídeo que é do nosso ano profético, o desse ano, que é o nosso ano como Jesus. E sugiro que a sua igreja também ore, os pastores orem sobre isso. Desde que nós passamos a ter o ano profético, isso trouxe um grande alinhamento dos GDCs, dos ministérios, da igreja e para as pessoas também. Ore a Deus durante esse ano e busque uma visão para o ano de 2027. Quantas igrejas aqui já usam ter esse tema do ano seguinte, que é o ano profético? Amém. Então, muitas. Vamos nos inspirar então nesse. Jesus veio salvar uma humanidade marcada pela queda e condenada pelo pecado, e levantar um povo que, por meio do arrependimento e da fé em Deus, escolhesse a vida eterna com Ele. Ao cumprir essa missão, Ele ministrou entre nós como servo, cuidou dos doentes, libertou cativos, curou os abatidos pela dor, confrontou líderes e anunciou o Evangelho às multidões. Mas em tudo isso, concentrou a sua atenção em fazer discípulos, pessoas que aprendessem dele e seguissem os seus passos. Após sua morte e ressurreição, antes de subir aos céus, ele disse aos seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. Eles compreenderam o que Jesus queria dizer, porque ele estava pedindo apenas que dessem continuidade àquilo que havia praticado com eles. O grande mandamento, a grande compaixão e a grande comissão não são o chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método de missão de Jesus. Com uma vida amorosa em sua total simplicidade, essa era a essência do plano de Cristo para alcançar o mundo para Deus. Ele sabia que esse plano não poderia falhar, pois os verdadeiros discípulos não apenas crescem à semelhança do seu mestre, com o tempo, pelo seu espírito, reproduzem a vida dele em outras pessoas. Mais do que nunca, vivemos em uma sociedade doente, marcada por pressões e estereótipos, confusa, cheia de muitas vozes e atrativos. Mas é tempo de os verdadeiros filhos se levantarem e escolherem. Nos últimos 16 anos, nossa família Igreja da Cidade tem provado dos primeiros frutos de uma semeadura que começou muito antes disso. Alimentando gerações com abundância. Nessa grande jornada da fé, eles começaram a surgir em 2009, no ano da restituição. E de lá para cá,
vivemos juntos os anos de santificação, compaixão, de renovação, doação, de consolidação, amar, de crescimento, fé, de intercessão, conquistas, da palavra e família, avivamento, do Espírito Santo, fazer discípulos e do sobrenatural. E assim chegamos a 2025, ano em que temos colhido muitos frutos do favor de Deus e desfrutado grandemente da graça do Pai, no qual o crescimento e abundância têm nos inspirado profundamente. E diante dessas poderosas palavras vindas do céu, o que o Espírito Santo nos trará para nos guiar neste novo ano antes da volta de Jesus? 2026 será um ano extraordinário de Deus, para juntos respondermos os desafios com fé, esperança e amor. Ano de enfrentarmos crises e ajudarmos pessoas, dentro e fora da igreja, na família e na sociedade. Ano de caminharmos firmes e seguros em um mundo instável. Ano de sermos resposta à dor das pessoas, luz nas trevas, sal fora do saleiro, bálsamo e alívio. Ano de ouvirmos mais, de discipularmos pessoas e nações, de pastorearmos vidas e expandirmos o reino de Deus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. 2026 como Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. E esse ano, assim, está sendo e foi muito forte ao ser lançado, porque nós estamos vivendo num tempo de cultura evangélica, de muito coach. Você vai ter, você vai ganhar, você vai superar, você vai enriquecer, você vai ser, E aí, o nosso ano é simples como Jesus. Lucas, vem aqui orar para nós. Vamos ficar de pé. Queremos enviar você para o seu almoço. E aí depois, acho que a banda vai vir aí, não sei. Pula para cá. Você está jovem, você consegue pular aí mesmo, né? Lucas está aqui com a sua esposa Letícia, da nossa ICOED, aqui em Santa Isabel. Uma linda igreja da nossa rede Inspire. É muito bom ter jovens tão apaixonados por Jesus, não é isso? Ele está lá em Santa Isabel, uma cidade aqui perto de Arujá, perto de Jacareí, bem pertinho, mas não tão perto que seja aqui. Mas ele traz com a Letícia as mulheres para a feminina, os homens para o homem de honra, está aqui com a conferência, porque ele também acredita que há algo aqui que pode ser repartido. E nós queremos que o nosso teto seja o seu piso, em nome de Jesus, e que a sua igreja cresça 100 por 1, ganhando Santa Isabel, São Paulo e as nações. Amém? Então, ora, abençoe o nosso pessoal. E depois, então, a gente volta para o outro grupo. E às 2h, tá? Volta aqui, nós teremos o Jason Breed. Vai ter comunicações ainda, mas tem muita coisa para acontecer. E eu vou encerrar enviando você. Então, antes das 6, não saia, porque lembra que Judas saiu primeiro, tá? Só almoço e volta. Não é isso, Lucas? Levante suas mãos, vamos receber. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, sobre cada pastor, sobre cada igreja, nós declaramos, Pai, um ano como Jesus, aonde nós vamos andar, pisar e discipular vidas, para que o Teu reino cresça sobre gerações e gerações. Nós te pedimos sobre casamentos de pastores, sobre vidas, discipulados. Nós te pedimos, Pai, o que é ligado na terra é ligado nos céus, e nós te pedimos em nome de Jesus, que essa conferência venha florescer, germinar e dar frutos, para que o Teu reino cresça sobre todo o Brasil, sobre toda a nação. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que cada palavra venha fazer memória em nosso coração, em nossa mente, que os nossos filhos, as nossas filhas, nossos discípulos e nossa igreja venham observar, Jesus, todo o crescimento que Deus está fazendo através de cada palavra que nós estamos recebendo nesta conferência. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus aí, glória a Deus.